com Deus. Falei, Jesus, senta do meu lado aqui. Primeira vez que eu falei, lá no monte, senta do meu lado aqui, Jesus. Eu quero perguntar algo para ti. Aí eu sinto a presença de Deus, né, irmãos? Eu sinto a presença que vem ali. Aí eu falei assim, Jesus, se eu não obedecesse o Senhor quando o Senhor falou para mim sair de tal lugar e ir para tal lugar, se eu não tivesse obedecido, o que seria de mim? Eu estava com esperança assim, né? Esperando uma resposta, você ia morrer, se ia acontecer alguma coisa com você. Jesus falou comigo, irmão. Deus falou assim, ó, não ia acontecer nada. Se ele ia me obedecer, você ia estar do mesmo jeito, perdido. Você ia estar perdido aí. Igual você estava, dentro da casa, perdido. Então, Jesus falou várias vezes comigo. Aleluia. Só que teve muitas vezes que eu não ouvi a voz do Senhor. E ali a tragédia vinha, né? Muitas vezes a consequência. Não vou entrar em detalhes aqui que Deus falou, né? Mas eu falei, Deus, se eu não tivesse obedecido, aí eu pego, você ia ficar do mesmo jeito, perdido. E muitas das vezes Deus fala conosco. Deus fala conosco, através da palavra, do louvor, eu sempre falo isso aqui. Só que aí cabe a gente obedecer ou não, né? E aí eu falei para os irmãos ali, ó, sobre essa palavra. E eu vim hoje para a igreja, eu estava com uma palavra preparada, diferente. Uma palavra preparada, diferente. Uma palavra até de bênção, vamos dizer assim, né? Não de exortação. Eu estava preparado uma palavra. Só que hoje, eu fui num comércio, e ali no comércio, eu falava com um funcionário, creio que é funcionário, que ele estava trabalhando ali, e eu falei assim, rapaz, qual que é melhor, a graxa vaselina ou a graxa branca? Ele falou, a graxa branca é melhor, a vaselina não serve. Aí ele falou assim, você quer um pouquinho de graxa branca? Eu falei assim, dá um pouquinho aí, eu vou passar na minha bicicleta lá, né? Eu peguei um pouquinho, potinho assim, coloquei no copinho desse aqui, um pouquinho. Ele colocou, trouxe embora. Bom, estou falando para que vocês aqui hoje, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Aí, eu trouxe embora. Fui lá, tirei do copo, coloquei no copinho, tampei e coloquei no meu armário. Cheguei aqui para a igreja, quando eu estava subindo a rua, eu falei, Deus, parece que é uma coisa, parece que o Espírito Santo, o Senhor se agradou comigo, eu fiz isso. E eu não quero perder a presença de Deus nunca, irmãos. Nunca eu quero perder a presença de Deus. Porque de 2020 para cá, eu batizei em 2007. Em 2020 para cá, eu falei, Deus, toda vez que eu orar, eu quero sentir a tua presença. Eu não quero perder nunca. Em casa, antes de vir para cá, eu orei meia hora, 1 hora de madrugada, senti a presença de Deus. Quando eu vim do serviço para cá, que eu orei em casa meia hora, não senti a presença de Deus. Por isso que eu perguntei, Deus, o Senhor se agradou comigo? Aí eu cheguei aqui, orei aqui, eu acho que uns 10 minutos, não deu nem isso. Falei, Deus, o Senhor não se agradou comigo, eu peguei aquela graxa lá falar comigo, que eu quero sentir tua presença. E pedi para Deus, eu quero sentir tua presença. E eu não estava sentindo a presença de Deus. Eu peguei, se quer saber de uma coisa, eu vou lá e vou desfazer daquela graxa. Peguei a graxa, joguei fora. Falei, Deus, eu vou jogar fora. Catei, lavei o potinho que estava lá em casa. Minha mulher falou, o que você está fazendo? Eu vou jogar fora essa graxa aqui. O menino me deu. Aí joguei fora, lá no poeiro joguei. E subi. Os irmãos viram saindo aí, viu? Vocês viram aí? Quem que viu saindo aí? Você viu, né, Matheus? Aí eu subi. Aí eu sentei ali. Aí eu comecei a orar de novo. Aí veio na minha mente o mordomo infiel. Aleluia. Aí eu abri a Bíblia. Eu acho que a Maria Lúcia estava vendo eu ali. Eu abri a Bíblia e li o mordomo infiel. E vocês vão entender. Quando eu abri a Bíblia, eu não pedi a presença de Deus, eu senti a presença de Deus. Aleluia. Irmãos, não sei se vocês... Aleluia, Deus. Hoje Jesus me repreendeu, irmão. Hoje Jesus me repreendeu. Mas ele é amor, ele repreende com amor, né? Ele repreendeu Pedro também. Um dia Pedro, ele estava fazendo acepção de pessoas entre judeus e gentios. Deus abriu os céus, desceu um véu, um lençol, e falou com um tipo de animais impuros, falou assim, Pedro, mate e come. Não come uma coisa impura, não chame impuro que Deus purificou. Então, Deus ensinou Pedro que não podia fazer acepção de pessoas.
e queria pregar lá na casa de Cornélio. Aí ele foi, pregou lá, ele foi repreendido por Deus, através da visão. Mesmo Pedro orando por pessoas e ressuscitando as pessoas, mesmo Pedro orando pelas pessoas e sendo curadas, mas Jesus repreendeu Pedro através de uma visão. Aí ele foi, fez a visão que Deus fez, pregou na casa de Cornélio, todos receberam o Espírito Santo, batizaram, e mais para frente, mesmo assim, ele fez acepção de pessoas ainda. Você vai ver lá na Bíblia lá. Quando ele estava com os gentios, os judeus chegavam, eles pegavam e saíam de perto dos gentios, e ia perto dos judeus. Quando os judeus saíam, ele ia perto dos gentios. Ou seja, é tipo assim, tem polícia aqui, vamos ficar perto da polícia. A hora que o ladrão, vamos ficar perto dos ladrões e das prostitutas. A hora que chega lá os mais importantes, aí você sai, vai para lá. Aí Pedro fez isso. Paulo viu, e Paulo repreendeu Pedro. O que você está fazendo? Ele repreendeu Pedro. Paulo, o que você está fazendo está errado, Pedro. Está errado. Então, aonde eu quero chegar? Pode a pessoa orar por enfermos, pode ressuscitar mortos, mas se Jesus precisar repreender você, ele vai repreender. Então Jesus hoje me repreendeu, irmão. E graças a Deus eu senti a presença de Deus ali, meu Deus do céu. Eu não posso perder essa presença. Não perca a presença de Jesus por nada nessa vida, meus irmãos. Então vamos lá então na palavra de Deus. Há muito tempo atrás, há um ano mais ou menos, um rapaz me entregou um bloquinho assim de papel, rascunho. Esse papel que ele me entregou ia ser vendido para reciclagem dessa empresa. Essa empresa tinha muito papel. Um funcionário pegou um bloquinho e me deu, para você fazer rascunho. Eu levei, minha mulher usa rascunho. A hora que eu peguei e trouxe para casa, cheguei ali na Rua Febre, o Espírito Santo falou assim: vai lá e devolve. Eu fui lá, meu irmão, devolvi um bloquinho assim de papel. Eu fui, irmão. Fui lá e devolvi. Falei, toma isso aqui, não quero isso aqui não. Então, mesmo assim, ele falando lá, hoje, por inocência, eu peguei um pouquinho da graxa. Essa palavra que eu vou ler para vocês aqui hoje, eu nunca entendi ela. Mas hoje, pela graça de Deus, eu pude entendê-la ali. Eu li ela ali, ó. E eu cheguei ali fora e falei assim: irmãos, quanto mais eu leio a Bíblia, mais me consome. Era melhor não ter o conhecimento. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais ela me consome. Mais eu fico vendo as coisas assim e me consome. O zelo da casa me consome. Lucas capítulo 16 diz assim, ó. Vamos lá então na palavra do Senhor Jesus. Quem trouxe a tua Bíblia, abra lá em Lucas capítulo 16, versículo 1. Versículo 1. Quem achou vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Quem não achou, diga aleluia. Quem não trouxe a Bíblia, procure uma, adote uma, compre uma, pede uma. Que a palavra de Deus ela é tremenda na tua mão. Ela é uma espada, ela corta dos dois lados. Lucas capítulo 16. E eu li ali, Jesus falou muito forte comigo nessa palavra. Eita, glória. Deus é bom demais. Eu vou ler na versão nova aqui minha, talvez é um pouco diferente dos irmãos aí. Essa versão aqui é bem boa para entendimento. Lucas capítulo 16, versículo 1 diz assim: Jesus disse aos seus discípulos. Irmão, antes de eu falar, o que eu estou pregando aqui é a palavra de Deus, é o que Jesus disse. Então, ele me repreendeu primeiro. Então meus ouvidos estão ouvindo mais perto que os seus. Se porventura tiver alguém nessa situação, eu creio também que Deus vai falar, né? Então, Lucas capítulo 16, versículo 1. Jesus disse aos seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele chamou e lhe perguntou: o que é isso que eu estou ouvindo a seu respeito? Preste conta da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. Eu vou ler ela inteira, depois eu vou. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força, tenho vergonha de mendigar. 4. Já sei o que eu vou fazer para que, quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas casas. Olha que estratégia aqui do administrador infiel está fazendo.
Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, senta-se depressa e escreve 50. Versículo 7. A seguir ele perguntou ao segundo: você quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome a sua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou. O Senhor aqui, irmão, não é Deus, tá? O Senhor aqui é aquele que falou assim: escreve 80. Aquele Senhor ali que concordou com a injustiça daquele infiel administrador. Aquele Senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente. Pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato entre si do que os filhos da luz. Por isso eu lhes digo: use as riquezas deste mundo para ganhar os amigos, de forma que, quando ela acabar, estes os recebam nas suas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará? Vamos voltar aqui. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus amavam o dinheiro, ouviram tudo isso, zombaram de Jesus, e eles lhe disse: vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Para aqui. Pode fechar a Bíblia, se você quiser. Irmão, então eu estava sentado ali e Deus falou muito forte comigo. E eu comecei a glorificar a Deus, porque a presença voltou, irmão. Aleluia. Eu senti a presença, eu comecei: glória a Deus. E Deus falou. Aleluia. Irmão, então assim, ó, quando uma pessoa está num comércio ou em qualquer lugar, está lá o cara empregado, e nós, por até inocência ou não por maldade, mas chegamos lá e vamos comprar algo lá, e essa pessoa é empregada, ela, para que te agradar, ela fala assim: ó, leva esse aqui também, eu vou te dar esse, mas você leva esse também, você compra esse e leva esse, ou pode levar, fica entre nós. Eu conheço uma pessoa a qual estava trabalhando numa firma, um encarregado da firma, para fazer uma média, pegou um objeto da firma, que tinha muito lá na firma, e deu, e dava às pessoas, e dava aos empregados. Um objeto que custa R$2,50, e dá. E eu falei para essa pessoa, falei: ó, o que você está fazendo é errado. Isso é furto. É errado. E eu não entendi essa parábola, irmãos. Eu fui entendê-la hoje. Eu preguei essa parábola acho que uma vez só na minha vida, mas eu nunca preguei dessa maneira. Então, o que Jesus ele nos ensina nessa parábola? Tinha um administrador muito rico. Imagina então uma empresa muito rica, e tinha uma pessoa nessa empresa trabalhando lá, só que ela era infiel. E esse administrador ouviu dizer que essa pessoa infiel, a qual tomava conta dos seus bens, estava desperdiçando os seus bens, os bens do administrador rico, estava desperdiçando. Ele chegou no administrador infiel e falou assim: presta conta da sua administração, porque o que eu tenho ouvido de ti não está me agradando, você está desperdiçando meus bens. José, quando ele estava administrando a casa de Potifar, você acha que ele pegava os bens de lá e dava para os outros escravos? Sem a permissão de Potifar? Não dava não, José era fiel. O louvor que nós ouvimos agora há pouco aqui, ó, que falava um pouco de José, um louvor. Para José chegar governador, ele teve que administrar os bens de Potifar fielmente. Fielmente. Porque se ele estivesse desperdiçando os bens de Potifar, Deus tomava conta dele. Deus ia pedir conta de José. Mas José era um homem fiel. E ali, esse administrador, ele viu que ele ia ser mandado embora.
Aí ele começou a chamar os devedores do seu patrão. Quanto você está devendo? Quanto você está devendo para o meu patrão? Ele viu que ia perder o emprego, né? E aí ele chamou o primeiro. Quanto você deve, meu senhor? 100 potes de azeite. Toma a sua conta, senta aí depressa, depressa. Senta aí depressa e escreve 50. Aquele cara que estava devendo 100 e está devendo 50, ele gostou desse administrador fiel. Ele gostou, falou, rapaz, você é gente boa, hein? Você é gente boa, hein? Estava devendo 100, agora estou devendo 50? Você é gente boa. A seguir, perguntou o segundo, quanto você me deve ao meu patrão? 100 tonéis de trigo. Toma sua conta e escreve 80. Esse também gostou. E a Bíblia fala que esse também elogiou o administrador desonesto, porque ajusta astutamente. E a Bíblia fala que os filhos da luz são mais prudentes no trato do que os filhos das trevas são mais prudentes no trato do que os filhos da luz. Você vê os filhos das trevas, o que eles fazem? Eles usam a riqueza do mundo para se beneficiar entre eles. Se beneficiar entre eles. Então é isso que eles fazem. E nós não podemos estar junto com esse povo. Se eles querem fazer isso, deixa eles fazerem isso. Mas nós não podemos estar junto. Porque eu vejo aqui que Deus não vai, esses homens que a qual pegaram o dinheiro do administrador lá, e a qual também esse servo infiel, que estava desperdiçando os bens do administrador rico, nenhum dos dois vai entrar no reino de Deus, irmãos. Nenhum dos dois vai entrar. Nenhum dos dois. Porque Jesus vai falar aqui, ó. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então, se nós somos fiéis a um copinho de plástico que não é nosso, Deus vai nos conceder as riquezas espirituais, a riqueza dele que ele tem guardada para nós. Se nós estamos aqui, ó, aqui tem um óleo aqui, ó, isso aqui foi comprado com dinheiro. Se a gente, nós somos obreiros, nós temos direito, nós estamos dando uma oferta, nós temos direito. Vou levar um desses sem o pastor saber. Estou dando exemplo. Nós não estamos sendo fiéis com Deus fazendo isso. Estou dando um exemplo, irmão. Dando um exemplo. Se é um papel desse, envelope, isso aqui foi comprado com dinheiro, custa o quê? 1 centavo? A gente pega um sem autorização de quem tem direito. Mas não custa nada. Não custa nada. Jesus fala assim, ó, se nós for fiel no pouco, também nós somos fiel no muito. Se nós for desonestos no pouco, também nós somos desonestos no muito. Assim, se vocês forem dignos, olha, presta atenção no versículo 11. Assim, se vocês não forem dignos de confiança e lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Sabe quem tem as verdadeiras riquezas? Deus tem para nós as verdadeiras riquezas. Deus tem a verdadeira riqueza. Deus tem ouro, Deus tem tudo do bom do melhor para nos dar. Tudo. Só que se nós não formos fiéis nas riquezas desse mundo ímpio, Deus não vai confiar as verdadeiras riquezas na nossa mão. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, ó, o que Deus está falando aqui, ó, Jesus, se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Irmão, é forte. Aleluia. Talvez, todos nós, alguma vez fizemos algo assim, bem aquele pouquinho, no pouquinho. Talvez a gente tem, dentro de casa, um objeto de maldição. Mas o que é objeto de maldição? Um produto que você sabe lá que é um produto que veio do meio ilícito. Quando eu me converti realmente, o apóstolo Paulo, ele falava de vez em quando assim, Johnny, tem pessoas que têm objeto de maldição em casa. Objetos de maldição. Eu fiquei pensando, sou eu. Eu tenho em casa lá uns objetos de maldição. Vou desfazer. E eu desfiz, irmão. Isso foi no ano de 2020. Tudo aquilo que eu achava que não era lícito, tem em casa, eu desfiz.
desfiz. Aleluia. Desfiz. Eu falei com Deus, Deus, o que eu tenho que fazer com isso? Deus falava, faz isso. O que eu tenho que fazer com isso? Faz aquilo. Então esse é o nosso Deus a qual nós servimos. É uma palavra, talvez você, não estou gostando muito, saiba que Jesus falou comigo primeiro. Não falou só uma vez, não. Jesus falou 2, 3 vezes comigo. 3 vezes, vamos dizer. 3 vezes. Uma através do apóstolo Paulo, outra lá naquele envelopinho, papelzinho, que o Espírito Santo falou comigo, e outra agora, Jesus. Então, antes de falar, estou falando para vocês, Deus falou comigo. Então eu tenho que pregar o que Deus fala comigo. Eu tenho que pregar o que Deus fala comigo. Porque essa palavra vai levar você para o reino de Deus. A palavra de Deus vai levar você para o reino de Deus. Não é de qualquer jeito que nós entramos no reino de Deus, não, meus irmãos. Não é de qualquer jeito. É muito bom pular na alegria, no unção do Espírito Santo. É muito bom glorificar a Deus. Mas também é bom ouvir o sermão da montanha. Mas também é bom ouvir o sermão que Jesus tem para nós. É bom. Se você pegar Jesus pregando a palavra, vai lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lê o capítulo 5, 6 e 7. Ele no monte, ensinando o povo, os discípulos e o povo. É só marretada. É só palavra de repreensão. Quem não carregar sua cruz não é digno de mim. A porta é larga que leva à perdição, a porta é estreita para o caminho da bênção. E Jesus fala um monte de coisa ali no capítulo 5, capítulo 6, um monte. É um sermão. É o sermão a qual vai nos levar para o céu. Então a palavra de Deus, ela vai nos levar para o céu. Versículo 13 fala assim, ó: nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e dedicará um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Então, é as mínimas coisas. Muitas das pessoas vão para o inferno, talvez, por causa das mínimas coisas. Por causa dos pecadinhos pequenos. Pecadinhos pequenos que nós achamos que não tem nada a ver. O diabo, ele nunca vai lançar uma pedra grande no teu caminho. Não. Ele vai colocar uma pedrinha. Ele vai lançar assim, ó, uma pedrinha. Pega aqui, ó, assim. Depois vai aumentando. Aí quando você vê, já está lá dentro. Então, Jesus, ele é bom o tempo todo. Essa palavra do mordomo fiel. Se Jesus, ele deixou escrito na Bíblia para nós, é para nós também fazermos o que Jesus pediu para nós fazermos. Nós temos que ser fiel no pouco e também no muito. Se nós formos fiéis no pouco, Deus vai nos colocar no muito. Não aceita nada que vem que não é seu, que não é de alguma pessoa. Se alguém der para nós, não aceita, irmão. Não aceita. Porque essa pessoa, de alguma forma, ela pegou esse objeto e tirou dali sem o patrão dela saber. E está lesando alguém. Alguém está sendo lesado. Não aceita objetos na sua casa, a qual, vamos supor, o objeto custa R$1.000, você compra por 50. Da onde veio esse objeto? Da onde veio? É um objeto, talvez, produto de furto, que está na tua casa. Está né? E a gente sabe, mas o que fazer com esse objeto? Essa direção a Deus, ele vai te dar a direção. Eu já fui em várias casas que tinha objeto de maldição na casa. Várias. Nós fizemos a obra ali, Deus fez a obra completa. Tem objetos que não agradam a Deus, que talvez está dentro da nossa casa. É um objeto que está ali, mas ele chama um objeto de anátema, um objeto de maldição, né? Então Jesus é bom o tempo todo. O caminho é estreito, irmãos, para nós entrarmos no reino de Deus. É estreito. O caminho não é largo. Não é largo. Você que está sendo santo, se santifique-se mais. Você que é justo, se justifique-se mais. Você que é impuro, fica mais impuro. Você que é ímpio, se perca mais.
É assim que Apocalipse fala, é assim que Jesus fala, é assim. Jesus ele está hoje falando conosco uma palavra, vamos dizer assim, de repreensão, né? Mas saiba que é para mim essa palavra, tá bom? Essa palavra é para mim primeiro, tá bom? É para mim. Eu só estou mostrando, eu só estou passando para os irmãos o que Jesus me ensinou, somente isso, porque um dia a gente vai ter que dar conta de tudo que a gente fez, de tudo, seja um copo de água, seja um vidrinho de azeite, seja um papel, uma folha sulfite, está tudo marcado, está tudo registrado num livro, tudo que a gente está fazendo. A irmã trabalha com lanche, né, irmã? Vocês trabalham com lanche, não trabalham? Se um funcionário seu comesse uma fatia de queijo por noite, você iria gostar? Ou se vamos supor, talvez para comer, vamos colocar outra coisa aí. Se um funcionário seu desviasse dali do seu comércio, algo mínimo, ele desviasse todo dia ali, para dar para outra pessoa, você iria se agradar desse funcionário? Se você descobrisse, o que você iria fazer com ele? Você iria mandar embora ou ia deixar ele lá? Se ele continuasse fazendo. Assim é Deus. Tanto o funcionário, tanto o administrador infiel, como quem pegou também aquele negócio, não vai entrar no reino de Deus. Nenhum dos dois, tanto que pegou, como o também aquele que entregou. Mas há momento também de se arrepender. Se a gente se arrepender, Jesus perdoa. Se o funcionário pedir perdão, Jesus perdoa. O patrão também, patrão, me perdoa. Eu fiz isso, fiz aquilo. Estou errado. O Senhor me perdoa? Perdoa, mas não faz mais. E é assim. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Queria deixar essa palavra somente para os irmãos, tá? Eu vim com a outra palavra para pregar para os irmãos sobre Jesus, sobre o nome de Jesus tem poder, sobre outras coisas, mas Jesus falou fortemente comigo ali. Então não posso deixar de passar para os irmãos o que Deus falou para mim fortemente. Jesus ele fala sempre conosco, sempre. Basta a gente obedecer. Ou se a gente não obedecer, a gente vai continuar no mesmo caminho que a gente fica. Se a gente obedecer a palavra do Senhor Jesus, nós vamos receber a bênção, a gente vai receber a vitória, tudo do bom, do melhor está preparado para nós. Agora, se a gente não obedecer as coisas que Jesus fala, o caminho é triste, o caminho é só perdição, é só derrota, não tem vitória, não tem. Mas se a gente obedecer, a gente vai ter vitória em nome de Jesus. Só louvor, irmão. Vamos ficar na palavra assim.